Posso tocar num assunto que você tocou acho que foi no Tete a Tete? Diz, à vontade. No bom Tete a Tete, né? Vamos falar de ayahuasca, pode ser? Ayahuasca? Para quem tem curiosidade em saber, sim. disso, né? Bom, a ayahuasca foi uma experiência que eu tive por acaso. Né? Dizem que não existe um acaso, mas foi por acaso. Eu estava indo buscar um computador na casa de um amigo meu que estava me vendendo o computador, e na casa deles estava rolando o movimento, né, da União do Vegetal e tal, que eles fazem mantras, orações, é uma religião. Isso que eu queria entender, isso que eu queria entender. É uma coisa positiva para que você possa se entender com você mesmo e tal. Entendi. Então foi bem interessante assim eu descobrir a ayahuasca ali naquele dia. Porque eu não fui lá para isso. Sim. E ele me perguntou: se você quiser participar, fica à vontade. E aí eu topei. Então, topei participar e eu quis entender o que que quer dizer isso. Não, vamos fazer algumas orações, uns mantras, um ritual. Existe um ritual. Não é só beber. Existe um ritual ali. Não tem nada proibido, não existe uma proibição, né? Porque é algo religioso. E depois daquele ritual, você toma o chá do Santo Daime, que é a ayahuasca. Santo Daime é a religião, né? Isso que eu queria entender. Santo Daime é a religião, mas tem a União do Vegetal, que é uma... outra linha. É uma outra linha, uma outra vertente, outras pessoas... A bebida é a mesma, só muda... a bebida é a ayahuasca. Tá. Que é a chacrona, o mariri, o cipó, a folha, uma história da Amazônia, enfim. É algo muito mais profundo. Eu queria te explicar isso para quem está assistindo a gente. É oriundo de quê? Qual é o produto que é... Então, é um cipó. Sim, que ele fica em cozimento, 3 dias cozinhando, junto com uma folha. Uma folha de uma árvore, uma folha muito, muito grossa, muito áspera. E essa folha, junto com esse cipó, fica cozinhando, e na lenha, cozinhando. E aí vira um caldo. Esse caldo ele é coado, e esse caldo vira... entendi. Ele aí vira faz o chá. A bebida que você toma, né? Como se fosse a hóstia. Você não tem a hóstia? A hóstia e tal. Então, ele, mal comparando, né, o chá vem por ali, vem nesse sentido. Contemplando o ritual. Então, eu tive diversas experiências. Tem gente que toma isso há 10, 20 anos, sabe, frequenta sempre. Eu tive 8 experiências, e todas elas foram muito interessantes. Entendi. E todas elas abriram um canal de conhecimento, abriram uma dimensão para eu perceber algumas coisas em mim. É alucinógeno? Qual é a percepção que tu tem? O que acontece é o seguinte, me disseram assim, olha, qualquer coisa diferente que saltar para você, que saiba que é porque você está sob efeito. Então existe sim um grau de alucinação. É psicodélico, né? Porque, quer ver uma coisa? A gente acha super normal eu estar falando aqui, alô, e você ouviu aí. Mas como? Você viu? Ninguém viu. Eu falei, alô, chegou até aí como? Eu não vi. Então existe algo aqui que a gente não está vendo, que está aqui. Da mesma maneira que eu mando uma mensagem celular aqui para o nosso diretor ali, ele vai receber. Mas como? Por onde que foi? Como é que chegou lá? Entendi. Então, da mesma maneira que ondas de rádio, tem muita coisa atravessando o pensamento também. Entendi. Dimensões. Então, a ayahuasca, ela abre um canal de percepção de dimensões. É basicamente por aí. E no meio disso, você acaba tendo uma experiência pessoal. E você chegou a ver alguma coisa? Você visualiza alguma coisa? Eu vi disco voador. Jura? Vi uma nave. Não só eu, 6 pessoas viram. Como é que foi? Uma nave em formato de bumerangue, passando a meia altura com luzes embaixo, assim, brilhantes, uma cúpula na frente. E todo mundo assistiu isso. A única pessoa que não viu foi a pessoa que não tinha tomado. Sim, então, a visão que você teve, outras pessoas tiveram a mesma. A mesma visão. Todo mundo viu a nave passando, fazendo um movimento assim de bumerangue, em silêncio absoluto, em meia altura, no meio das nuvens. Caraca, interessante. Então, a gente não sabe o que viu. Eu sei que todo mundo ficou sem saber o que falar, porque, isso não existe. Não existe, mas a gente viu. Mas a gente estava sob efeito. Isso é. Então não dá para entender o que é. Só sei que depois de um tempo, eu vi naquele programa Alienígenas do Passado a mesma nave. Falando de uma nave de, sei lá, de 1956, foram avistadas não sei quantas naves, na Noruega, nos Estados Unidos. Formatos bumerangue com luz embaixo, exatamente a mesma nave.
Então, nem procuro saber explicação. Eu acredito que existe alguma coisa aí. Talvez a ayahuasca tenha me feito... talvez tenha despertado mais a crença, sabe? De que existe alguma coisa que a gente não sabe o que é. Entendi. Interessante a tua experiência de vida, né? Nesse Foi sentido bem por aí. Bacana. E você, Cris? Não, você, na tua percepção, assim, você acha que a ayahuasca aconteceria... Eu sei que você nunca tomou, né? Não sei se você nunca tomou. Teria o mesmo efeito? Eu prefiro não experimentar. O que você prefere? Eu acho que como experiência é válido, sim, né? É uma experiência que vale a pena. Eu acredito que a ayahuasca, ela quando alguém vai participar disso, é porque é um chamado. Eu também acho. Alguém vem e fala com você, daqui a pouco você está em outro grupo fala sobre isso também. Aí você está no lugar, tem pessoas que vão tomar, aí é quase que um chamado. Ou você resolve pesquisar sobre isso, porque viu alguém falando, e aí começa a se por isso a minha curiosidade. Aí você tá falando. As pessoas têm preconceito, né, com relação a isso. Inclusive, não sei se vocês se lembram, a época que o filho do Niso Neto faleceu. Atribuíram isso? Neto do Chico Anísio, né? Você lembra disso? Lembro. E o Niso, à época, veio a público com a esposa e tal, dizerem que ele foi numa viagem e não voltou. Talvez ele tivesse já, né, alguma predisposição química, eu nunca tive conhecimento assim, de que isso tenha acontecido. Assim, então, tal. Demonizaram um pouco, né, quando acontece um caso assim, emblemático e tal. Mas eu acho que o que você falou é um chamado. Quem sou eu, né, para fazer essa análise? Mas pode até ser que fosse a missão do menino, né? Porque o que eu conheço da ayahuasca é que ela, foi o que você falou, né? Aflora as conexões dos nossos neurônios, né? Sim. Então você tem esses insights. Aquela explosão quando um neurônio se conecta com o outro, né? Isso aí acontece quando você toma, isso aqui fica muito intenso. Fica muito aflorado, né? Fica muito potencializado. Pois é. Melhor dizendo. Eu digo que eu não usaria, não é pelo preconceito, porque eu não sou preconceituoso, não. Eu digo eu teria medo. Já fico com medo de não voltar. Eu lembro de um amigo que tomou e aconteceu uma cena muito engraçada, porque ele deitou na rede e se cobriu e ficou só com os olhos assim de fora. Eu falei, cara, tá tudo bem? Ele, não, cara, olha lá na montanha. Eu falei, o quê? Olha. Aí eu olhei pra montanha e não vi nada. Ele falou, tu não tá vendo? Eu falei, não tô vendo nada, tô vendo a montanha. Ele, não, cara, olha lá, é Nossa Senhora. Aí quando eu olhei, eu vi Nossa Senhora. Eu vi uma coisa legal. Parecia um relicário, sei lá, eu vi uma imagem dentro de um lugar azul, assim. Aí eu olhei e falei, cara, tô vendo. Aí ele, tá vendo, cara? Eu falei, tô vendo. Ele, então, tô com medo. Aí eu falei, não tem que ter medo, cara. Nossa Senhora não vai te fazer mal, não, cara. E ficou um papo ali meio foi uma visão boa, né, cara? E eu vi, só depois dele falar que eu passei a ver. Mas você só viu ou você se interagiu com ela? Não, eu vi, era uma imagem. Só visualizou, era né? quase que um holograma na montanha. Era grande. Que irado, Bruno. E a partir da hora que ele falou isso. Só que ele não saiu dali, ele ficou na noia. Ele ficou sem querer olhar, ele olhava de vez em quando e não saía dali também. E foi a viagem dele. Por algum motivo, Entendi. Nossa Senhora apareceu para ele, depois apareceu para mim. Entendi. Então, assim, se foi isso, foi o que ele falou para mim que despertou a minha imaginação. Mas eu estava vendo o que ele via. É isso que eu acho interessante. Você falou do disco voador, depois falou de Nossa Senhora. Vocês tiveram a mesma visão. Se fosse uma coisa só de alucinação pessoal, talvez cada um veria uma coisa, né? Pois é, mas tem isso também. Eu vi uma mulher cantando em cima da pedra, depois quando eu falei, porra, não lembro dessa pessoa. Era tão real. Era uma pessoa tão real. Eu estava sentado num lugar ali, escutando alguém cantar. Quando eu olhei para trás, eu vi a mulher cantando. Aí eu falei, porra, quem é essa pessoa com essa voz? Eu não lembro dessa pessoa aqui na casa. Eu levantei e fui até lá. Quando eu cheguei até lá, eu continuava ouvindo a voz, mas não via mais a pessoa. E só eu tive essa viagem. Entendi. Aí eu cheguei perto, eu via de onde saía. Eu via de onde saía a voz. Eu ficava perto, passava a mão assim, tipo, caramba, que coisa estranha que eu estava sentindo na hora. E aí fui comentar com as pessoas. E quando eu voltei para lá, eu já não ouvia mais nada. Então, os índios que usavam isso, Thiago? Isso é uma cultura indígena? veio da Amazônia isso. É a cultura da ayahuasca.
Mas foi uma fase que eu tive muito curta da minha vida, mas com experiências muito intensas. Isso, viveu. Né? E tem história para contar, né? Pois é. A última vez que eu tomei, eu tive um sonho lúcido, que foi ali eu falei, não, depois disso eu não preciso mais tomar, não. Eu já entendi que existe alguma coisa além daqui, que eu fui para algum lugar como se fosse um pós-vida, e voltei sentindo um prazer absoluto. Então, certamente, existe alguma coisa que a gente não conhece.